Olá, boa noite a todos do YouTube. Estamos aqui de volta para continuar a nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos continuar a partir do capítulo 13 do Evangelho de Lucas, terceiro Evangelho do Novo Testamento. Se você está gostando dessa série, está acompanhando, compartilhe com alguém, aquela pessoa que tem dificuldade de leitura, que não consegue um tempinho para ler, mas consegue parar para ouvir. Compartilhe esse vídeo. E assim ela vai poder acompanhar diariamente uma leitura da palavra e vai poder ouvir a cada dia o que a Bíblia, o que o Evangelho nos ensina. Tá bom? Vamos continuar então a partir do capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Vamos lá. Nesse momento, vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. Tomando a palavra, ele disse: acreditais que por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não, eu vos digo. Todavia, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou os 18 que a torre de Siloé matou em sua queda, julgais que a sua culpa tenha sido maior do que a de todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo. Mas, se não vos arrependerdes, perecereis todos de modo semelhante. E contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano para que cave ao redor e coloque adubo. Depois talvez dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Ora, ele estava ensinando numa das sinagogas aos sábados. E eis que se encontrava lá uma mulher possuída havia 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre de tua doença. E lhe impôs as mãos. No mesmo instante ela se endireitou e glorificava a Deus. O chefe da sinagoga, porém, ficou indignado por Jesus ter feito uma cura no sábado. E tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias nos quais se deve trabalhar. Portanto, vinde nesses dias para seres curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, replicou: hipócritas! Cada um de vós, no sábado, não solta seu boi ou seu asno do estábulo para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão, que Satanás prendeu há 18 anos, não convinha soltá-la no dia de sábado? Ao falar assim, todos os adversários ficaram envergonhados, enquanto a multidão inteira se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava. Dizia, portanto: a que é semelhante o reino de Deus e a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Disse ainda: que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Eles virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Eis que há últimos que serão primeiros, primeiros que serão últimos. Na mesma hora aproximaram-se alguns fariseus que lhe disseram: parte e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Ele respondeu: ide dizer a essa raposa: eis que eu expulso demônios e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terei consumado. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã, devo prosseguir o meu caminho, pois não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir teus filhos como a galinha recolhe os seus pintainhos debaixo das asas, mas não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada.
Sim, eu vos digo, não me vereis até o dia em que direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Certo sábado ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição e eles o espiavam. Eis que um hidrópico estava ali diante dele. Tomando a palavra, Jesus disse aos legistas e os fariseus, é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram calados. Tomou-o então, curou-o e despediu. Depois perguntou-lhes, qual de vós de seu filho ou seu boi cai num poço? Não o retire imediatamente em dia de sábado. Diante disso, nada lhe puderam replicar. Em seguida contou uma parábola aos convidados, ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares, e disse-lhes, quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele, quem convidou a ti e a ele venha te dizer, cede-lhe o lugar. Deverás então todo envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que ao chegar quem te convidou te diga, amigo, vem mais para cima. E isso será para ti uma honra em presença de todos os convivas, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Em seguida disse aquele que o convidara, ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama os pobres, estropiados, coxos, cegos. Feliz serás então, porque eles não têm com que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Ouvindo isso, um dos comensais lhe disse, feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus. Mas ele respondeu, um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados, vinde, já está tudo pronto. Mas todos unânimes começaram a se desculpar. O primeiro disse-lhe, comprei um terreno e preciso vê-lo, peço-te que me des por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me des por escusado. E outro disse, casei-me, por essa razão não posso ir. Voltando, o servo relatou tudo ao seu senhor. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo, vai depressa pelas praças e ruas da cidade e introduz aqui os pobres, estropiados, os cegos e os coxos. Disse-lhe o servo, Senhor, o que mandaste já foi feito e ainda há lugar. O Senhor disse então ao servo, vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa fique repleta. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. Grandes multidões o acompanhavam. Jesus voltou-se e disse-lhe, se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce, não sendo capaz de acabar todos os que virem, comecem a caçoar dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou ainda, qual o rei que, partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se com 10.000 homens poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com 20.000? Do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal de fato é bom, porém, se até o sal se tornar insosso, com que se há de temperar? Não presta para a terra, nem é útil para esterco, joga-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Até aqui, hoje nós conseguimos ler 2 capítulos, esse foi o capítulo 13 e 14 do livro de Lucas. É muito bom, né? Aqui nós vemos principalmente Jesus falando sobre os judeus, aquelas tradições que estavam escravizando o povo, e falando de si mesmo, quando, por exemplo, ele fala da parábola da figueira. Né? Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Na Bíblia, figueira representa Israel. A vinha é, portanto, os países ao redor. É uma vinha, é uma terra arada. Há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Jesus, há 3 anos no ministério, pregando, mas ninguém aceitava a pregação dele. Né? Até que alguém respondeu, Senhor, deixa ainda esse ano para que eu cave ao redor e coloque adubo.
depois talvez dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Quer dizer, Jesus falando, olha, estou dando uma chance para vocês de aceitar o Evangelho, a verdade. Deixa por um mais de tempo. Quem sabe vocês não deem algum fruto. Né? E depois ele falando ainda sobre os dias de sábado. E por último aqui falando sobre o banquete. Né? Claramente falando de novo sobre Israel. Quer dizer, o próprio Cristo veio e convidou, veio lhe dar uma festa. E convidou muitos, convidou a todos os amigos, os judeus que eram da própria raça, da própria casa. Mas eles começaram a dar desculpas e não se apresentaram na festa. De sorte que o dono daquela festa, que aqui representa o próprio Senhor, disse para o servo, né? Vai então pelos caminhos, pelas trilhas e obriga as pessoas a entrar na minha casa, porque eu quero dar essa festa. Porém, nenhum daqueles que haviam sido convidados vai provar do meu jantar. Quer dizer, assim Jesus já estava anunciando que a salvação iria ser estendida para além do povo judeu, para os gentios, para toda a terra. Os judeus inclusos, é claro, mas por causa da rejeição, principalmente por causa da rejeição do povo judeu, é que teve também a oportunidade, a partir daí, se espalhar a salvação para todos os povos ao redor. Esse é o meu entendimento dessas passagens. Amém? Espero que você tenha gostado. Nós voltamos amanhã a partir do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Obrigado, tenha um bom descanso e até amanhã. Tchau.